Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, nós estamos aqui começando mais um programa Adoração. É um prazer, é um privilégio estar aqui com você para juntos nós abrirmos a palavra de Deus. E no programa de hoje nós falaremos um pouco sobre Jesus. Você sabia que Jesus ele se fez servo quando veio a esse mundo para poder cumprir a missão e salvar a mim e a você? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, sobre o fato de Jesus ter se feito servo para a minha e para a sua salvação. Então fique aí, a gente tem uma breve vinheta e eu volto logo para nós estudarmos sobre isso. Nós já estamos aqui de volta no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. O programa onde nós abrimos a Bíblia e estudamos juntos temas relevantes acerca das Escrituras. Mas antes de nós estudarmos propriamente a Palavra de Deus, eu quero falar para você de algo especial que nós temos aqui na Rede Novo Tempo. Eu acredito que você já conheça um pouco da Novo Tempo. Se não conhece, não tem problema, fique com a gente. Assista também as outras programações para conhecer um pouco melhor quem somos nós e o que fazemos aqui. Mas nós somos uma rede de comunicação que fala de esperança. E eu quero falar para você agora de uma assistente bíblica virtual que atende por esse mesmo nome, atende pelo nome de Esperança. É uma assistente bíblica virtual que você pode conversar no seu WhatsApp, totalmente grátis, e você vai poder estudar inúmeros cursos bíblicos agora mesmo, se você quiser já começar ali a conversar com a Esperança. Você tem as informações aqui embaixo, mas eu também vou falar para você o número da Esperança, é 12982000062. Salva aí na sua agenda de contatos com o nome Esperança, 12982000062. Você pode enviar ali um Olá Esperança e ela vai falar para você ali algumas das coisas que ela pode fazer. Você pode, por exemplo, pedir uma promessa bíblica, você pode, por exemplo, fazer uma pergunta para tirar alguma dúvida que você tenha e, claro, você também pode estudar a Bíblia. Ali nessa assistente bíblica virtual, você vai encontrar ali um pouco mais de 20 cursos bíblicos, falando sobre as crenças fundamentais que são encontradas na Bíblia, falando sobre profecia, sobre temas de saúde física, saúde emocional, enfim, são inúmeros tópicos e assuntos que você pode estudar à luz da Palavra de Deus. E eu já falei para você e repito, é totalmente grátis, você pode começar agora, então siga aqui as instruções que você tem aqui no nosso GC, salve esse número nos seus contatos e converse agora mesmo com a Esperança para estudar a Bíblia. Eu sou uma ferramenta missionária. Ajudo pessoas a conhecerem a Bíblia. Eu respondo dúvidas sobre assuntos do contexto cristão. Sou tipo um chat GPT adventista. Indico links com uma mensagem segura para complementar os estudos. Tanta coisa, né? Eu sou uma máquina. Trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo para levar o Evangelho até este mundo tão carente desta mensagem. Então, não sou apenas uma inteligência artificial e muito menos uma assistente virtual. Sou a primeira instrutora bíblica que se tem notícia no mundo. Uma vez que você já conhece, já foi dado o recado sobre essa assistente virtual, eu quero agora sim convidar você para fechar os seus olhos, nós vamos juntos orar para então começarmos a desenvolver o tema que foi falado aqui no início. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra vai ser aberta nesse momento e nós rogamos, nós suplicamos, Deus, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos ensine agora acerca da Tua palavra. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Bom, eu falei para você que o tema de hoje, a mensagem de hoje, falava um pouco a respeito de Jesus
e o fato de ele ter se feito servo. Jesus se fez servo. Esse é o título da nossa mensagem. E eu quero então começar a estudar com você alguns textos bíblicos, analisar algumas passagens para que nós possamos entender alguns aspectos dessa servidão de Jesus. E claro, quando nós falamos de Jesus como um servo, o que eu quero levar, o que eu quero fazer que você entenda, que você perceba, é que Jesus ele é um exemplo para mim e para você. E se Jesus, ele é um exemplo para mim e para você, um exemplo que deve ser seguido, certamente essa servidão, certamente esse espírito de serviço que Jesus teve quando esteve aqui na terra e continua tendo até hoje, é um espírito que eu e você devemos ter. É algo no qual eu e você devemos nos espelhar. Mas sabe, nós sabemos disso, a natureza humana, nós seres humanos, temos uma tendência a não sermos serviçais. Nós temos uma tendência a querermos ser servidos e não a servir. E o primeiro ponto dessa mensagem é que nós vamos perceber que havia uma discrepância, havia um contraste entre Jesus e os seus discípulos. E é curioso pensar sobre isso, porque os discípulos de Jesus haviam sido pessoas que foram escolhidas por ele, que de alguma maneira também eram exemplos. De alguma maneira eram pessoas nas quais as outras pessoas deveriam se espelhar, porque eles seguiam o Mestre Jesus. E eles ali caminhavam com Jesus e de alguma forma eles iam se parecendo cada vez mais com o seu Mestre. Porém, nesse processo de se parecer cada vez mais com o seu Mestre, nesse processo de se parecer cada vez mais com Jesus, eles começaram a vida com um tipo de caráter, com um tipo de práticas, começaram a sua vida, a sua caminhada com Jesus com um tipo de caráter. E é bem verdade que isso foi mudando, é bem verdade que eles foram conhecendo mais a Deus e foram, de alguma maneira, aperfeiçoando o caráter deles. E isso mostra para mim e para você que isso também é possível para nós. Nós também podemos aperfeiçoar o nosso caráter quando estamos associados a Jesus. Por isso eu quero começar com um texto que nós encontramos no livro de Marcos, capítulo 10. Dos versículos 35 a 45, nós vemos ali um diálogo, nós vemos ali uma conversa, nós vemos ali um pedido de alguns discípulos que ainda não haviam sido completamente transformados. Talvez discípulos que se pareçam com você. Por que não dizer discípulos que se pareciam naquele momento comigo hoje? Porque há momentos em que me é difícil servir, mas é muito fácil ser servido. Observemos então o que nós encontramos aqui no livro de Marcos, o capítulo de número 10, dos versículos 35 até o versículo de número 45. Já tenho aqui, capítulo 10, a partir do versículo de número 35. Veja o que diz o texto. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Observem o pedido. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Vejam só o pedido desses discípulos. Eles queriam um lugar de honra. Eles queriam que, na glória, no reino de Jesus, eles fossem reconhecidos como alguém que pode se sentar ali ao lado do rei. Lógico, esse era um lugar de honra, era um lugar onde todos poderiam observar e vê-los ali. Era isso que eles queriam. Eles não queriam servir, eles queriam ser servidos. Mas continuando, versículo 38, mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado.
Versículo de número 41 agora. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Olha só agora Jesus ensinando e mudando a visão deles. Jesus dizendo agora, se vocês querem ser grandes, se vocês querem ser respeitados, se vocês querem seguir o meu exemplo, vocês precisam servir aos outros. Versículo 44. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. E veja o que diz agora o versículo de número 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus aqui agora, diante desse diálogo, diante dessa conversa, diante desse pedido, os repreende. Os discípulos, eles queriam ser melhores que os outros. Porém, Jesus responde a eles dizendo que eles deveriam ser servos. Jesus afirma que ele veio para servir. Perceba e entenda que Jesus agora, nesse contraste, ele fala para os discípulos, olha, não é exatamente como vocês pensam, não é exatamente como vocês imaginam. Jesus, ali nas entrelinhas, ainda que não de forma literal, o que está dizendo para eles é que eles precisavam mudar a forma de ver o mundo, eles precisavam mudar a forma de viver. Porque Jesus queria que eles, como servos de Jesus, como seguidores, como discípulos de Jesus, eles se tornassem a semelhança do próprio Jesus. E Jesus aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, eu não vim a esse mundo para ser servido, eu vim para servir. Então não condiz que você, que me segue, também queira ser servido. Esse grande contraste que nós encontramos aqui entre o mestre e os seguidores do mestre é um contraste do qual nós devemos aprender. E claro, nós devemos aprender não a viver como os seguidores do mestre, mas a viver como o mestre. E você vai perceber na história, ao longo ali da vida e do desenrolar desses discípulos. Mais à frente, alguns até já não há um relato bíblico, mas você vê especialmente com Pedro, com João, Paulo, que não é necessariamente desse contexto, mas são homens que, ao lado de Jesus e passando por uma conversão total e completa, eles viveram para servir a esse mundo. Eles viveram para servir as pessoas deste mundo. E isso é algo do qual nós devemos aprender. É algo que nós devemos colocar em prática em nossa vida diária. Porém, é difícil fazê-lo. Eu entendo que não é fácil fazer isso. E eu quero agora partir para o livro de Filipenses, o capítulo 2, dos versículos 6 a 8. Ali em Filipenses, capítulo 2, dos versículos 6 a 8, nós vamos encontrar algumas informações importantes a respeito de Jesus, a respeito da natureza de Jesus. Vamos ler aqui então Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, aqui ele está falando sobre Jesus. Eu vou começar lendo do versículo 5, que talvez contextualize um pouquinho melhor. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Observe, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Observe que o texto vem falando aqui que Jesus ele se esvazia. Jesus ele, apesar de ter uma natureza divina, e nós precisamos compreender isso, o texto inclusive reforça esse aspecto. Acredito que no versículo 6 ainda, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo.
O que é dito aqui é que Jesus, mesmo sendo Deus, porque ele existia na forma de Deus, ou ele existe, mas fala sobre a pessoa de Jesus no tempo quando ele viveu aqui na terra, existindo na forma de Deus, ele ainda assim, ele não se apegou a isso, ele não se apegou a esse atributo divino, mas pelo contrário, ele se esvaziou. Eu paro e penso um pouco. Imagine então, nós, seres humanos, que não temos um atributo divino, que não somos, na verdade, nada, nós somos criatura, não somos criadores. Nós não temos poder sobre as nossas vidas. Nós podemos sim ter algumas habilidades, nós temos algumas habilidades, Deus nos dotou de dons, de habilidades, de fato temos isso. Nós, de fato, podemos fazer algumas coisas que de repente surpreenda a pessoa A ou a pessoa B. Mas ao mesmo tempo que eu posso ser bom em alguma coisa, em outra coisa eu já não tenho tanta habilidade, já não sou tão bom nesse outro aspecto. O que eu quero dizer para você é que Jesus, sendo Deus, ele não se apega a esse atributo e diz assim, quer saber? Todo mundo agora precisa me adorar. Todo mundo agora deve me adorar. Jesus não se apega a esses atributos, não se apega a esse aspecto de sua natureza, mas ele se esvazia em favor da humanidade. Ele se faz ser humano, assim como eu e você, para que então ele possa alcançar a mim e a você, para que então ele possa ajudar a mim e a você. O que isso me faz entender, o que isso me faz perceber, é que eu e você devemos agir da mesma forma. Se Jesus ele tivesse vindo em sua natureza divina, ele talvez até pudesse ter tido muitos seguidores, mas ainda assim haveria um distanciamento. Ainda assim haveria uma falta de proximidade entre esse Jesus divino, entre esse Deus completo e nós seres humanos. E apenas repontuando algo que já foi dito, Jesus veio sim em uma natureza divina, 100% divina, mas também em uma natureza 100% humana. E enquanto viveu, enquanto caminhou aqui nesta terra, ele não colocou isso em alta estima, essa sua divindade, mas para que ele pudesse caminhar e se fazer igual a nós seres humanos, ele se esvazia de si, se esvazia de sua divindade. Então, o ato de esvaziamento, ele não é uma eliminação da divindade. Ele não eliminou a divindade que existia nele. Ele apenas esvaziou-se dela. Ele apenas deixou essa divindade, de certa forma, de lado. Ele apenas não colocou ela em alta estima para que ele pudesse salvar-nos. Esse esvaziamento, ele não implica, então, dizer que Cristo deixou de ser Deus. Em vez disso, é uma mudança de status ou papel. Ele apenas assume um novo papel, o papel de ser humano. A adoção da forma humana, Cristo assumiu essa condição humana com todas as suas limitações, exceto o pecado. E o serviço de humildade que ele exerceu aqui nessa terra, ao tornar-se servo, então Cristo mostrou uma humildade e uma disposição para servir que contrasta com as expectativas humanas de poder e autoridade. Ou seja, aquilo que Deus fez contrasta, aquilo que Jesus fez contrasta com a minha e com a sua natureza. E sabe, quando nós paramos para pensar um pouco no ápice de serviço de Jesus, não podemos deixar de pensar na cruz, por exemplo. Ali na cruz, nós temos então o ápice de serviço de Jesus. E algumas passagens onde nós podemos encontrar essa reta final do ministério de Jesus, esse ato máximo de serviço de Jesus, nós vamos encontrar ali, por exemplo, em Mateus 27, nós vamos encontrar em Marcos, nos capítulos 14 e 15, em Lucas, nos capítulos 22 e 23. Nós também podemos encontrar em João, nos capítulos 18 e 19. E são ali alguns pontos, alguns momentos, relata, na verdade, a história final ali de Jesus, onde ele assume sua forma
assume o seu papel de serviço em alta, como eu posso dizer, em grande essência. No mais alto grau, ele exerce o seu serviço. E eu queria ler para você algumas citações de um livro que eu li já tem algum tempo. Um livro que foi escrito por um médico legista. Um médico que estudou os relatos bíblicos sobre a crucifixão de Jesus. E ele então relata alguns desses aspectos. Eu queria que você escutasse essas leituras. A primeira citação. A luta era tão tremenda que um anjo veio confortá-lo, falando sobre o Getsêmani. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Notemos que o único evangelista que relata esse fato é um médico, Lucas. A hematidrose, termo técnico para este evento, é um fenômeno raro, mas bem descrito. Aparece, segundo o Dr. Liebeck, em condições completamente especiais, durante uma grande debilidade física, acompanhada de um abalo moral, seguido de profunda emoção e de grande medo. O medo, o terror e o abalo moral estão aqui, no auge. Ocorreu uma vasodilatação intensa de capilares subcutâneos que se romperam em contato com os fundos de saco de milhões de glândulas sudoríparas. O sangue se misturou ao suor e se coagulou na pele após a exsudação. Essa hemorragia microscópica se produz em toda a pele, que fica, portanto, prejudicada em seu conjunto e, de algum modo, dolorida e mais sensível a todos os golpes futuros. Eu entendo que aqui havia algumas palavras, alguns termos técnicos, mas basicamente o que essa citação está dizendo é que o fato de Jesus ter suado gotas de sangue, isso é percebido na medicina. A medicina conhece esse evento, mas ele só acontece em casos extremos. Ele só acontece em casos de extrema dor emocional, de extremo sofrimento emocional, psicológico. E Jesus, ele poderia sim dizer a Deus, chegar a Deus e dizer, olha, eu não vou passar por esse processo. É sofrimento demais, é doloroso demais. A humanidade não merece isso. E como Deus, ele poderia sair dali. Inclusive um anjo é enviado para consolar Jesus. Mas Jesus, em espírito de serviço, em espírito de servidão, ele decide continuar e enfrentar. E perceba que esse fato de ele suar gotas de sangue faz com que a pele dele se torne ainda mais sensível no futuro. E lembre que depois disso, ele é açoitado. Lembre que depois disso, ele sofre ainda mais questões físicas. E claro, também algumas questões ainda emocionais e psicológicas. Ato de serviço. Mais uma citação. Era o que nós conhecemos hoje como açoite ou chicote. Compunha-se de um cabo curto, ao qual estavam fixadas grossas e compridas tiras de couro cru. Na extremidade dos chicotes estavam inseridas pequenas esferas de chumbo ou ossos de carneiro. Esse é o chicote que foi utilizado para poder golpear Jesus. Uma outra citação. Os tapas estalam e esses brutos têm a mão pesada. Um comentário que ele faz aqui. Profetiza, ó Cristo, quem te bateu. Seu corpo já está completamente dolorido. A cabeça soa como um sino. Sobrevêm-lhe vertigens, mas ele está calado. É curioso pensar nessa uma parte tão simples dessa citação. Mas claro, nada nesse momento é simples. Algo que de repente eu não havia pensado antes. Mas além de todos esses sofrimentos que nós vemos, dos golpes e tudo mais, ele comenta que a cabeça soava como um sino. Dores na cabeça, dores no corpo, chicotadas. Tudo isso para que eu e você pudéssemos ser salvos. Sabe o que isso me ensina? Que Jesus, assim como ele se esvaziou dos atributos divinos dele para poder salvar a mim e a você,
nós temos então Jesus como um exemplo para nós. Nós temos Jesus como um exemplo de servidão e assim como Ele se esvaziou, nós também devemos pedir a Ele que Ele nos ajude a nos esvaziarmos, a esvaziar você, a esvaziar a mim, de nós mesmos, para que nós possamos então servir aos outros. O sofrimento de Cristo, ele serve como uma inspiração para mim e para você. Porque às vezes nós dizemos assim, mas Senhor, eu não mereço tudo isso, por que isso acontece comigo? Por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Você já parou para pensar o quanto Jesus sofreu por você? Você já parou para pensar o quanto Jesus sofreu por aquela pessoa que você não gosta? Por aquela família que você olha um pouquinho torto, talvez? Entenda que Jesus ele sofreu por aqueles que não merecem. E eu posso falar algo mais para você? Jesus sofreu por você e você não merece. Jesus sofreu por mim e eu não mereço. Contemplar a profundidade do amor de Cristo é essencial para mim e para você. Lembre-se de que cada ação, cada sofrimento suportado por Jesus foi por amor a você. Cada um desses sofrimentos foi por amor a mim e a você. E a grande pergunta que fica nessa mensagem, a grande pergunta que fica hoje, é como você pode praticar a humildade e o serviço em sua vida diária. Como nós podemos fazer isso? Um grande segredo nós encontramos aqui no livro de Filipenses, o esvaziar-se. Eu entendo, eu sei, não é fácil. Não é algo que você vai conseguir. Não é algo que eu vou conseguir. Por isso, o conselho que eu deixo para você nesta mensagem é que você deve pedir a Deus e que, diferente dos discípulos que pediam lugares de destaque, que pediam lugares de grande posição, que você possa chegar a Deus, você possa chegar a Jesus e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a me esvaziar dos meus orgulhos, dos meus preconceitos, dos meus achismos. E à medida que você vai pedindo isso, você vai percebendo esses pontos que precisam ser mudados. E Jesus vai dando força para você. Jesus vai ajudando você neste processo. E eu quero então convidar você neste momento a orar. Para que desde já, eu e você, possamos pedir a Jesus esse esvaziamento e um espírito de serviço. Feche seus olhos, oremos juntos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque a Bíblia ela é repleta de conselhos, de histórias e de tudo aquilo que nós necessitamos para parecer contigo. E um outro aspecto dessa semelhança de Jesus é o espírito de serviço. Senhor, muitas vezes somos egoístas, muitas vezes somos arrogantes, orgulhosos. Talvez eu esteja falando, Deus, nessa manhã para alguém que tenha isso forte dentro de si. Senhor, elimina. Nós te pedimos, Deus, em nome de Cristo Jesus, limpa-nos e esvazia-nos. Te pedimos, Deus. Amém.